Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio 157. Para quem não conhece o Rural Talks ainda, ele é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós falamos com todas as startups, ou seja, com as tecnologias emergentes, com os produtores rurais que adotam essa tecnologia, com todas as corporações que também levam tecnologia ou que se conectam com essa tecnologia de alguma forma, e também, Kirangarta, com os investidores, né? Isso mesmo. Sejam as corporações, sejam os VCs, a gente traz para essa mesa para conversar um pouquinho sobre tecnologia no agronegócio, porque a gente fala que o agronegócio ele é muito tecnológico. E antes da gente entrar aqui para falar um pouquinho com o nosso convidado, eu tenho que chamar a atenção aqui para o comercial do bem, que é com o Hospital do Amor, o Hospital de Barretos, lá, o Hospital do Amor fica em Barretos, com a campanha O Agro contra o Câncer. Então a gente ajuda a propagar essa campanha aqui, essa campanha que ajuda pessoas em momentos de dificuldade. Então vai aparecer um QR Code para que vocês possam colaborar com o Hospital do Amor na campanha O Agro contra o Câncer. Outro recado antes da gente começar, nós temos o Rural Day, que acontece dia 26 de novembro no Clube Itaú, em São Paulo, onde a gente vai conectar a inovação, tecnologia, o futuro do agronegócio. Também vai aparecer um QR Code para que vocês possam se inscrever. Pessoal, a gente tem uma notícia muito, muito legal aqui, Kirangarta, até compartilhando contigo, que agora a gente tem um apoio institucional da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Vai ter um evento, né? Agora já aconteceu. Já foi. A gente fala muito que o futuro se constrói em rede, em parceria, e a gente está com uma parceria com a BAG e eles trazem essa missão, reforçam essa missão nossa de levar informação, conteúdo, inovação e principalmente conhecimento no agronegócio tecnológico para que vocês possam conhecer mais dessas tecnologias aí na TV ou seja no streaming, aonde vocês quiserem. Então, obrigado a BAG por esse apoio institucional. Tamo junto, vamos trabalhar em conjunto aqui para levar mais conhecimento para o agronegócio. Bom, Kirangarta, voltando para a mesa, hoje nós vamos entrevistar Douglas Braz, diretor de marketing e digital da Bosch. Douglas, muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer recebê-lo aqui nessa mesa, onde a gente fala um pouco sobre tecnologia, inovação, agronegócio, e aí investimento e por aí vai, né, Kirangarta? Queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para a galera, porque eu vi que seu currículo é extenso, daí depois a gente entra aqui na sua trajetória. Legal, cara. Obrigado pelo convite. Acho que é um prazer poder falar de coisas que a gente gosta, né? Então, sou apaixonado por tecnologia e inovação, então fico bem contente com o convite. Bom, tenho uma carreira longa, ainda assim, numa mesma companhia, né? Essa é a primeira coisa que choca. Tenho quase 22 anos de empresa. Caramba. Mas fiz tanta coisa lá dentro, tanto desafio, que é como se estivesse começando, né, dentro de uma nova empresa. Então, eu passei pelas divisões automotivas, divisão de automação e tecnologia predial, e mais recentemente estou na divisão de ferramentas elétricas, né? Passei por áreas de desenvolvimento de produto, marketing de produto, depois inteligência de negócio. Passei depois por áreas de inovação e recentemente assumi a área de marketing e digital da divisão de ferramentas elétricas. Né? Legal. Bom, como nesse processo, né, eu estudei algumas coisas, né, comecei fazendo publicidade e propaganda, depois fiz pós, MBA, e recentemente concluí um mestrado em empreendedorismo e inovação. E durante, inclusive, esse mestrado, né, com alguns colegas aí de classe, a gente fundou também uma startup de embalagem ativa, né, para conservar aí o frescor do alimento. Dentro do Bosch ou fora? Fora da Bosch, né, um empreendimento aí em paralelo à carreira. Legal, muito bom. Já que você contou um pouquinho de como foi a sua trajetória dentro da Bosch aqui, eu queria entender o que você enxerga, qual que é o papel do marketing do digital hoje dentro das grandes empresas, e esse é um item cada vez mais estratégico, né? Como que ele é conectado ao agronegócio e também com as áreas de inovação, com o Open Innovation que a gente chama hoje, né? Cara, acho que marketing tá em todo lugar, né? Marketing é uma relação de troca, no fim do dia, né? Eu quero a sua atenção,
e te dou algo em troca, um conteúdo, um material, ou eu quero o seu investimento, vou te dar um produto. Então, acho que ele está em tudo. No agro é a mesma coisa. Se a gente for ver até, acho que a gente vê pouco investimento mesmo em marketing no agro, mas acho que é sobre achar os canais corretos, né, que aí os usuários, os consumidores e clientes usam para a gente começar a cada vez mais fortalecer e oferecer mais soluções. E o digital, seja para falar com esse público, cada vez mais ajuda a gente a ganhar mais escala, e também para melhorar o processo, para facilitar a jornada, para entregar produtos onde a gente não imaginava entregar. Ele ajuda a escalar, né, e ajuda a chegar em lugares que no offline você não chegaria, né? Então, acho que tem tudo isso são ferramentas, né, para facilitar a jornada, para gerar uma melhor experiência. E aí, falando de inovação, cara, acho que inovação nada mais é do que você resolver problema, né? Então, eu descubro um problema, uma dor, né, e vou buscar uma solução para resolver. Né? E o marketing conecta essa solução com a sua necessidade, né? Então, eu acho que tem muito se fala do agro no Brasil, né, pelo volume, pelo tamanho, Sim. pela N possibilidades, e tem muito potencial aí para digitalização. Qual o share do business do Bosch no Brasil? O agro representa quanto por cento disso? É o maior setor para vocês? Não. O maior setor é automotivo, Tá. né? Depois a gente vai para a parte de indústria, depois a gente vai bem de consumo. Óbvio que, falando de divisões de negócio, né? Nós temos uma divisão específica para desenvolver produtos para o agro, é uma divisão relativamente nova. O Brasil, inclusive, é a região responsável pela estratégia de agro, mas dentro de cada divisão, de alguma maneira, o agro é usuário. Se eu vou para o automotivo, né, a gente equipa caminhões e veículos que estão rodando aí, estão fazendo a logística. Tá. Se eu vou para ferramentas elétricas, puxa, a gente fornece ferramentas para cooperativas, para N trabalhos manuais que você tem aí, e às vezes até em escala industrial dentro do agro, né, de instalações grandes, né, dentro do agro. Então, eu acho que tá no nosso negócio, mas como divisão, é uma divisão relativamente nova, né, ainda pequena, tem muita escala ainda para acontecer. Mas estamos aí, né? Estamos, assim, sabemos que é uma fonte importante para os negócios, né? Muito legal, muito bom. Queria te fazer uma pergunta, é o seguinte: em grandes corporações, o marketing ele serve meio como se fosse um radar de novas tendências, né? Como que vocês trabalham na Bosch para identificar essas novas tendências de inovação que fazem sentido para dentro das verticais que vocês atuam? No fim do dia é levantar dados, né? Então a gente compra pesquisa, a gente recebe relatórios de indústria, recebe relatório de setor. Então a gente tem áreas que servem toda a organização, por exemplo, áreas de inteligência de dados, inteligência de mercado, e tudo isso vai mostrando para a gente tendência, né? E aí, na hora de converter isso em potencial, você pode tomar ali algumas variáveis ou até volume de mercado mesmo para projetar potencial de negócio, né? Se a gente pensar no automotivo, você cruzou lá frota circulante ou a venda de carro com um potencial de falha do produto, você consegue estimar ali um potencial de consumo. Se você olhar para ferramentas elétricas, puxa, a gente pode ver um pouco das importações, aplicações e uso, setores que têm dados publicados. Então, tudo isso serve para você quantificar, né? Mas em termos de tendência, cara, isso vem também através de insights de pesquisa, mas a grande maioria das vezes também é com visita a campo, visita ao usuário. Então, na nossa divisão, a gente tem alguns usuários foco, né? Profissões aí, foco, que a gente quer aprender e identificar possibilidades. Então, a gente vai lá, faz uma entrevista, monitora, vai, né, aí desenvolver um protótipo, volta, valida, né, faz correções, e aí assim a gente vai... nem toda a tendência está escrita em um estudo, né? Muitas vezes você vai identificando ali e cria uma necessidade. Então, acho que
uma coisa que é bem centro da nossa estratégia lá é colocar o usuário, né, e aprender com ele, né, e por vezes até co-criar com ele. E com startups, vocês têm qual a relação com startups do agro ou outros? Vocês têm algum programas de aceleração ou de troca de ideia? Como é que hoje? Sim. A gente tem programas, né, globais, inclusive, tem fundos, a gente tem um CVC, um Corporate Venture Capital também, né, da empresa, que olhando de maneira global, mas a gente indica muitas vezes soluções aqui locais. Temos também parcerias, aí diferentes tipos de parcerias, seja cocriação, seja aceleração, seja a conexão também. Tá. E lá em Campinas também a gente tem um hub, né, a própria Bosch para receber startups, para conhecer essas soluções, ou para discutir, ou para conectar. Aí seja por chamadas que a gente faz, né? Desafios ou chamadas. Ou a gente tem roda lá alguns hackathons, esse tipo de coisa, para poder identificar até tendência, né? Você vê coisas que de repente você não está olhando. Né? Legal, muito bom. Essa conexão com o que você falou de dados para você avaliar essas tendências, eu queria trazer um pouquinho para a parte da tecnologia agora aqui, né? Vocês já estão utilizando inteligência artificial para realizar essas avaliações? Como que vocês usam essas tecnologias emergentes dentro da operação da Bosch, dado que é uma empresa que já tem já é antiga, já tem uma estrutura, vamos dizer assim, muito mais robusta, né? Claro. Eu acho que tem em N etapas, né? Desde a etapa da identificação, usando às vezes inteligência artificial para leitura de dados, né? Grande massa de dados, né? Consigo pensar aqui alguns cases, mas com certeza tem muito mais do que eu vou conseguir listar. Sim, lógico. Então a gente vê utilizando inteligência artificial para, né? A gente tem muito dado da indústria, às vezes até dados nossos internos, né, de venda, entrega, logística, etc. Você cruza tudo isso, você começa a ver padrões, tendências, né? Sem dúvida. E consegue agrupar isso. Ao mesmo tempo, como a gente tem muito dado também de feedback de usuários, a gente inclusive tem na nossa divisão uma ferramenta desenvolvida por um colaborador, por uma colaboradora, que conecta e lê vários dados de comentários, qualificações que as pessoas fazem, que os usuários fazem sobre os nossos produtos. Então, com isso você consegue organizar todo esse dado e mostrar, tem uma oportunidade aqui, as pessoas estão falando sobre isso, estão falando sobre aquilo, e isso ajuda a gente direcionar e levantar possíveis oportunidades de novos produtos ou até corrigir produtos atuais. Depois, a gente tem visto também utilização de inteligência artificial para otimizar design de produto, né? Temos casos lá de redução de material, utilização de tecnologia para o design ser um design um pouco mais anatômico, né? Que seja ali mais prático, que diminua o peso, diminua a temperatura, né? Então, para o design do produto, e às vezes, em alguns projetos já tem embarcado mesmo, né? Você tem sensores, por exemplo, no automotivo, que fazem leitura de imagem, fazem leitura de cenários, câmeras, radar. Então, tem veículos, né, que a gente equipa com sensores nossos que, né, sinal de um objeto ali ou uma desaceleração, o carro desacelera automaticamente, ou ele gera ali um alerta. Tudo isso, no fim do dia, é a inteligência artificial lendo ali cenários ali, lendo imagem. Então tem nesses, desde utilizar somente inteligência artificial para achar possibilidades, até embarcar mesmo num produto para melhorar a experiência, para ser mais aderente ali ao uso, né? Douglas, você falou que você tem diversas verticais dentro da Bosch e essas verticais, independente delas serem diretamente conectadas ao agronegócio, elas atendem o agronegócio porque o Brasil é o agro, né? Exato.
Como que você acha que as grandes corporações podem usar o marketing e a inovação para se conectar melhor com esse setor? Porque no final do dia, por mais que você esteja vendendo ferramenta ou não, essa ferramenta ela serve ao agro, né? Uhum. Como que você entende que isso pode se conectar melhor usando marketing e inovação para chegar até o usuário final? Cara, acho que a gente está aprendendo, né? Porque realmente acho que em algum momento o agro era um mercado muito fechado também, né? Com um certo consumo de entretenimento próprio, canais próprios, né? Em algum momento até com pouco acesso à internet e tal, e de repente, aí eu estou dizendo o usuário, né, do agro. E de repente tudo virou, né? Tudo acessível, né? A gente vê uma virada de chave até com conteúdo, influenciadores desse segmento, né, desse setor, né, que é um exemplo, né, a gente tem um podcast para esse segmento. Então, acho que nada mais é do que usar todos esses canais, todos esses pontos de contato que chega até o agro, até o usuário, até o consumidor, tomador de decisão, e colocar a mensagem, né? Mas tem que ser uma mensagem também que resolva um problema, né? Acho que a gente está vivendo uma era de muito ruído, né? Se fala muito ruído, muito produto, e as marcas jogando isso, né, no consumidor e no usuário. E acho que é momento de usar melhor essa tecnologia, né, esses novos canais de comunicação, para contar histórias, para tornar o agro parte das histórias, tornar o agro parte das campanhas de marketing, né? Eu acho que canais a gente tem uma infinidade, né? Sim. O desafio agora é contar histórias que, do ponto de vista de marketing, que resolvam o seu problema, que se conecte, né? Que conecte com a sua... torne o usuário parte da história, né? Que atinge o público ideal, porque hoje você falou que é muito verdade, né? A gente tem muitos canais, e esses canais hoje se tornaram cada vez mais, vamos dizer assim, superficiais, né? É mais difícil de você ter o tato, de você ter a sensibilidade do que o cara está consumindo, se o cara está consumindo de fato. Essa é uma pesquisa recente que a Netflix começou a soltar uns filmes chamados categoria boring, que é para o cara não prestar atenção. Porque o cara tá comprando alguma coisa na Amazon, o cara tá vendo o Instagram e o cara tá conseguindo acompanhar o filme a qualquer momento. Ele pode voltar. Que tá devagar, ele não vai perder nada se ele não tá prestando atenção. Não tem um conteúdo muito aprofundado, não é um negócio que você tem que prestar atenção, é um negócio que é para passar a imagem na frente do seu rosto lá. Então, isso é um complicômetro para o marketing, não é? Como você enxerga esse movimento hoje? Cara, eu acho que a gente criou um excesso de comunicação, né? Um excesso de informação e com o tempo a gente foi ficando cada vez mais confortável em falar de produto, né? E vai falando de produto e vai enchendo e vai, né? E eu me lembro, né, quando eu decidi fazer publicidade, por exemplo, e talvez na época dos meus pais também, né, a gente tinha as campanhas, as ações, os comerciais que a gente guardava, né, e a gente se via naquela história. Então, fazendo um paralelo, eu acho que isso é um pouco a ascensão dos micro-influenciadores, porque ele consegue falar de algo que você se conecta, sabe? E acho que esse é o desafio, né? Acho que as grandes marcas, né? A gente tem esse desafio agora de voltar a contar boas histórias e falar coisas que você se interessa, né? E que cria essa relação com a marca de parceria, né? De conexão e menos mais um tentando me vender alguma coisa. Menos produto e mais história, né? Exato, né? Eu acho que esse é o desafio do marketing hoje, né? Acho que não seguir esse efeito manada, eu diria, de todo mundo usa todos os canais para enfiar produto, o SEO, sabe, e categorizar os produtos, tá, etc. Beleza, né? Acho que isso tem que ser feito. Você tem que estar bem posicionado, sua imagem, seu produto, precisa estar bem descrito, precisa estar no lugar onde as pessoas consomem. Mas acho que o grande desafio e a sacada, e é o que a gente está tentando fazer também lá na Bosch, é começar a tocar um pouco mais o sentimento, né? Tem um livro bem bacana sobre marketing, né? Que é aquele Isso é Marketing, do Seth Godin, que ele diz que
as pessoas não compram um produto, né? Elas compram aquilo que você a faz sentir, né? O que elas se sentem ao comprar o seu produto. Então, acho que tem que voltar um pouco, né? Dar um passo atrás e esse, para mim, hoje é o desafio do marketing, né? Ser menos canal, né? Ponto de contato e mais essência, né? Mais histórias. Né? E esse você falou, acho que está certo. O influencer tem que ser alguém que vem do agro, não do marketing. Então, porque senão, que nem a gente vê com startups, às vezes o cara conhece muito bem tecnologia e não conhece a linguagem do agro. Então, ele falta esse engajamento e acho que a mesma coisa deve ser para o marketing. Muitos marketeers, eles vêm da cidade e tentam usar uma fórmula que funciona para a cidade, mas para o campo não dá certo, né? Não é isso que eles vão consumir, né? Então, exatamente. Os canais mudam, o tipo de influenciador muda, e está acontecendo um efeito muito legal também, né? Você tá vendo, eu estou vendo agora muito conteúdo do agro, feito pelo agro ou para o agro, saindo, né, do consumidor tradicional, né? Você tem aí influenciadores, né, canais, né? Vocês aqui são um exemplo, provavelmente muita gente que nem ou não está diretamente no negócio, está consumindo conteúdo, porque é um conteúdo muito bom. No final do dia, você está falando de resolver problemas, tecnologia, né, inovação. A gente não está vendendo nada, a gente está tentando entender o problema para depois discutir a solução. Então, isso. A gente está aqui para aprender, na verdade. Né? A gente está aqui para aprender, né? Acho que esse é o grande ponto. Tudo que você faz é para aprender, né? Aquele negócio que aprender sempre, né? E compartilhar. Eu acho que o grande ponto é isso, né? Mas eu queria entender, Douglas, dentro da Bosch, a gente sabe que tem algumas áreas focadas específicas para o agro. Se você se recorda de algum case que você, olhando para Open Innovation, usou alguma startup em conjunto para fazer algo, que acho que é importante, porque nosso público aqui também tem muita startup escutando a gente, né? E eles querem entender, dado que você falou que você tem um hub em Campinas, que tem esse acesso, essa porta de conexão com eles, né? É entender até onde eles podem ir com isso, né? Sim. Acho que isso é legal. Cara, eu acho que, assim, a maioria dos cases, tem cases em que a gente, né, você trabalha com uma startup para alcançar um mercado que você não está, né? Eu tenho alguns cases, principalmente do automotivo, mas eu acho que no agro a gente tem hoje, né, e utilizou bastante as startups até para ajudar a gente construir a nossa solução, né, aí mais como um parceiro tecnológico. E acho que as duas coisas são válidas, né? Acho que para as startups, enquanto você está tentando escalar a sua solução, o seu produto, né, às vezes você precisa de receita. Né? Então a gente tem vários casos que eu não escalo o produto da startup, mas eu contrato a startup para me ajudar integrar a solução dela em um produto embebido, e aí a gente escala um produto maior. A gente contrata, principalmente startups de desenvolvimento de tecnologia, de codificação, ou desenvolvimento de bastante coisa para banco de dados, bastante coisa para inteligência artificial, bastante coisa orientada a soluções web, né, apps, esse tipo de coisa. Então, às vezes, não só fazer uma parceria para escalar um produto novo, às vezes para embeber uma solução da startup, ou a startup nos ajudar a resolver um problema também interno, também acontece. Né? Para o agro, cara, no momento eu não consigo te dizer uma que a gente tem um produto e a gente... Eu tenho um case, né? Eu conheço muito bem, porque a gente está investido na Robotech, né? A Robotech é uma plataforma de agricultura de precisão para confinamento. Então, é como se fosse, em vez de pensar em lote de animais, né, e vender aquela lote depois de um período assim, igual para todos os animais, ele consegue identificar os animais dentro daquela lote que o que a gente chama de ladrão, né? Aquela que está comendo muito, mas não engordando. Peso, tá, então, aí ele identifica cada animal, o hora ideal, né, o tempo ideal de vender dependendo do preço de ração, o preço de carne. Aí tudo isso ele vai ver quanto o animal come, quanto está engordando, e ele consegue fazer isso através da tecnologia do Bosch, porque a balança e os sensores, tudo isso, se ele não tiver isso, ele é um software, mas se ele não tem um hardware para captar essa informação, esses dados, aí não funciona. E por outro lado, para
Bosch, ele tem o hardware aí, mas ele precisa de alguém que vai desenvolver os algoritmos, que vai se especializar nesse exatamente problema e oferecer uma solução. Então, é uma parceria que deu muito certo. O grande desafio é que a maioria dos produtores, eles não têm balança ou sensor, ou não tem como, não tem o capital para investir nisso, o custo de capital muito alto no Brasil. Diferente que lá fora, né, onde está juros quase zero, aqui o custo é muito alto para você investir em coisas que vão dar um retorno no médio e longo prazo, não no curto prazo. Então, esse é o grande desafio para os startups que dependem de hardware, né? Porque o VC também, o Venture Capital não gosta de investir em hardware, né? Porque eu gostava, né? Não, mas eu acho que vai voltar a gostar de novo. A gente só gosta de software, mas eu acho que vai ter que voltar um pouco a pensar, não, tem alguns hardwares que você precisa para gerar ou conectividade ou para captar informações que sem isso o software não funciona. É um né? ótimo exemplo, né? A gente tem sensores e hardwares que né, podem ser aplicados inclusive em outros segmentos também. Exatamente. Né? Ótimo, é verdade. Um ótimo case. Falta para mim o custo de capital no Brasil é um fator relevante, né, em termos de investimento do produtor em tecnologia hardware, né, que não é fácil. Eu falo isso muito com o João Polozzi da Atmos lá, que ele veio da área industrial para o agronegócio, né, depois mudou para a área industrial do agronegócio, né, e ele fala, cara, a integração das tecnologias, dos hardwares com os softwares na área industrial já está muito mais avançado. Então a gente precisa ter essa capacidade de investimento que você comentou, para poder extrapolar isso e levar isso de fato para o agronegócio, né? Que a gente tem uma indústria a céu aberto que é muito mais complexa do que você colocar um hardware, conexão dentro do ambiente fechado, né? Com internet, com estabilidade, não chove. Então acho que a gente tem essa complexidade, mas também eu olho essa complexidade como uma baita oportunidade. Né? Então, acho que... E eu queria entender aqui, Douglas, dado que a Bosch é uma empresa relevante no mercado, dentro do mercado industrial e também olha para a agroindústria, né? Que você enxerga que é o próximo movimento dessas grandes corporações para com a tecnologia dentro do agronegócio, ou dentro dentro da indústria, dentro das verticais que você atua, né? Para os próximos anos. E eu acho que isso traz para a gente uma visão de tipo, o quanto as grandes indústrias estão se preparando para enfrentar pequenas corporações que estão nascendo, que estão entregando, dado o delta de tecnologia menor, né? A capacidade de produção dessas empresas menores, ela aumentou muito, né? Como que você enxerga isso nos próximos anos? Acho que, primeiro, assim, a gente sempre vive essa dualidade, né? De em que momento cuidar do core do negócio, né? E explorar novas frentes, né? O core é o que vai te subsidiar para você poder investir em novas áreas. E essas novas áreas, por vezes, ela tem uma cauda longa de retorno, né? Então, o que a gente está falando aqui desse exemplo do investimento, o custo de capital do agro, tem tecnologias, né, que se você não começar a desenvolver agora, quando ela tiver um preço acessível, né, porque vai acontecer, né? Se você não desenvolveu a tempo, né, você vai perder essa janela de oportunidade quando realmente a relação de necessidade e custo, né, fizer sentido, o valor for maior, né, o valor percebido for maior. Então, acho que esse é um desafio da indústria como um todo, né, o tempo inteiro buscar olhar para as necessidades e tecnologias disponíveis para poder começar a testar já e validar soluções, né, e trabalhar para conseguir reduzir essa curva de adoção tecnológica dos usuários, dos clientes, e no caso o agro, né? E aí, como fazer isso? Eu acho que uma coisa que a gente está rompendo algumas coisas é justamente a gente está saindo do modelo em que a indústria, ou que os grandes, têm que desenvolver tecnologia por si mesmo, né? E acho que o tema do Open Innovation ainda, né? Inovação aberta vem justamente para isso, porque você consegue ter acesso a um portfólio muito grande de tecnologias, né?
a um custo mais acessível, com um risco muito menor. Sim. Então, eu acho que a tendência é a gente ver cada vez mais esse tipo de parceria, né? O que, naturalmente, acho que aconteceu nesse último ano, acaba que você, com a economia andando mais de lado, tal, com uma certa insegurança e incerteza, você tende a priorizar o core do negócio e desinvestir nas projeções futuras. Então, acho que a gente está vivendo hoje um momento de que todo mundo tem claro que para eu escalar, para eu ter acesso à tecnologia, para eu conseguir antecipar, eu tenho que trabalhar com parceiro. Então eu vejo um futuro com muito ecossistema de negócio, que a gente fala bastante, muita colaboração, indústria, startup, centros de pesquisa, indústria e pesquisadores, né, de universidades, né. Eu posso dar um exemplo, né, da startup que a gente fundou. Sim. Foi durante, né, ali a aula de mestrado, então eu, Jaqueline e Gabriela, a gente se conheceu ali durante o mestrado e claramente queria resolver um problema de desperdício ali e tal, e quando a gente começou a buscar formas de resolver, batemos na indústria, a indústria na hora falou pra gente, eu não vou conseguir olhar para isso agora, mas se você tiver uma solução, eu quero ser o primeiro a saber. Então esse para mim é um bom exemplo acho que a startup tem essa agilidade, né? E esse olhar mais profundo no usuário ou numa tecnologia que, por vezes, a indústria não está vendo. Mas a indústria, de novo, precisa viver essa dualidade. Se ela não plantar tecnologias e produtos futuros, esse core vai ficar obsoleto em algum momento, né? E esse mercado pode encolher, né? Ou ela está vendo e não tem tempo porque está apagando incêndio. Também, né? também. Isso, né? E aí eu acho que entra um ponto que eu acho que o Venture Capital se encaixa perfeitamente para essas empresas, porque ao mesmo tempo que ele tem que focar no core dele, ele não tem tempo de olhar essas adjacências, né, que seria o H3 ali, né, por que não colocar o dinheiro num fundo que vai trazer essa visibilidade para que ele possa ver essas novas tecnologias emergentes. Ele né? vai estar investindo, plantando sementes em vários lugares. Em vez de ele tem que analisar cada investimento, que não é a especialidade dele, né? Ele pode conhecer o business ou o setor, mas não a disrupção, né? A parte de tecnologia que pode vir de qualquer lugar. E o fundo faz esse papel, né? Ele não vai investir, tudo que ele investe não é necessariamente o interesse daquele investidor, mas pode ser alguma coisa que é muito interessante e ele ia perder isso porque não dá sozinho, né, fazer esses dois papéis. Não dá. Ninguém tem braço para tudo, né? Na linha de pesquisa do mestrado, né, eu fui justamente nessa linha de o que leva a inovação aberta, né? Ou quais são os fundamentos da inovação aberta. E, na verdade, está conectado com conhecimento, né? Então, a empresa, ou ela desenvolve conhecimento, ou ela compra conhecimento, né? E aí, de N maneiras, né? Ou você vai buscar um parceiro que já tem um conhecimento de mercado, como você falou, ele já está ali naquele mercado, você está comprando o seu acesso a ele, né? Ou você está comprando um conhecimento, né, para que você desenvolva e tenha outras opções. Então, acho que no fim do dia, o grande desafio das empresas é gerenciar esse conhecimento. Ou ele constrói, que cada vez é mais difícil, né? Ou ele vai buscar fora. Né? Eu acho que esse é o grande desafio de todas as indústrias por conta da flexibilidade das startups, que elas têm essa flexibilidade, mas também por conta da tecnologia mais acessível para a construção de produtos complexos, né? Então a gente olha isso como, vamos dizer assim, um curtador de caminho, né? Acho que esse é o grande ponto. E acho que é legal esse ponto que você trouxe do Open Innovation e a Bosch ter esse hub de inovação, porque encurta o caminho, né, de conexão de novas tecnologias que poderiam até disruptar o negócio dela, mas hoje não vira-se um parceiro, né? E eu acho que isso é um negócio que poucas empresas adotam, né? E elas que adotaram
no passado, hoje, por conta do momento econômico que você falou, deu essa arrefecida, mas acho que volta para o mercado, né? Sim. Eu queria te perguntar agora, dado que você falou que você teve uma aula sobre... Você fez um curso sobre inovação aberta, é isso? Como que é? Foi, na verdade, o mestrado. Mestrado, né? É de empreendedorismo e inovação, e a minha linha de pesquisa foi inovação aberta para o desenvolvimento de novos produtos em grandes empresas, né? Então foi nessa linha. E eu entrevistei 12 empresas multinacionais de grande porte, de diferentes setores, desde do aeronáutico, né, com a Embraer, até uma Vivo de telecomunicações, uma Bayer, uma BASF. Legal. Para tentar identificar justamente como essas empresas utilizam a inovação aberta para criar produto, né? Porque de novo, você pode usar a inovação aberta para aprender alguma coisa, para complementar, mas criar um produto novo, né, do zero. E sim, foi uma experiência bem interessante falar com pessoas aí de inovação dessas grandes empresas, aprendi pra caramba. E no final, o entregável foi ali um guia para direcionar as empresas como fazer inovação aberta com foco em novo produto, né? Partindo desde identificando as capacidades que a empresa tem, né? Porque também não adianta, eu estou num setor de telecomunicações e de repente eu vou fazer relacionamento com startup. De repente numa startup de biotecnologia ou sabe? Será que eu tenho capacidade para depois acelerar essa startup? Eu vou conseguir abrir portas para essa startup ou eu só vou atrasá-la ou eu só estou colhendo para o investimento? Que pode ser também, né? Então, ali ficou assim, claro que as grandes, né, as que tiveram sucesso, ela tem uma tese de inovação muito clara, né? Desde aquilo que ela entende que é futuro do seu próprio negócio, desde conhecer muito bem as suas capacidades, do tipo, se eu trago essa tecnologia ou se eu compro essa startup, eu tenho canais, por exemplo, de distribuição que eu ajudo a acelerar, né? Tinha um case da Vivo, por exemplo, de energia solar, né? E eles conectando a venda da energia solar através da conta de telefone, né? Então você contrata ali, você faz toda a gestão ali por meio dessa... Então, ou seja, ele tem o canal, ele fala com o usuário, então ele só achou ali um cara que vendia... Tem um produto. Então, acho que os grandes cases são esses que você tem muito claro as suas fortalezas como empresa e tem uma tese de investimento muito clara, né? Hoje em dia tá todo mundo meio que indo para esse lado de tipo assim, para conseguir vender e valorizar o lead ou o cliente, ele se transforma num ecossistema para tentar gerar esse valor, né? Você que é de marketing especialista, como que você enxerga? Porque é muito difícil você construir um ecossistema para fazer essa geração, esse lead, né? A geração desse lead se transformar num lead qualificado para você fazer a conversão, né? Como que você enxerga isso? Que todo mundo tá querendo fazer, né? Todo mundo tá querendo fazer todo isso. Todo mundo. Tem, inclusive, um livro muito bom, cara, que é aquele Vence o Jogo Certo. Não me lembro agora o autor, mas posso procurar depois para vocês. Mas Vence o Jogo Certo, que ele fala justamente sobre construção de ecossistema. Em essência, né, é você conhecer muito bem a jornada e o que é valor para aquele público, né? E aí você vai ter facilidade de conectar empresas, negócios e produtos para aquele usuário ou para aquele momento. Acho que esse é o grande desafio. Por exemplo, se eu vou pensar o que tem a ver a Cacau Show ter um hotel. Sim. Puta, ele entendeu que o momento do chocolate, ali, de comer o chocolate, é um momento de prazer. Então, ele ficou fácil dele conectar, que outras experiências de prazer eu posso gerar, assim como é comer deliciar ali um chocolate. Então, acho que tem vários exemplos que é sobre isso, assim, você entender qual é o teu usuário, né, qual é o teu cliente ali, e que momento você quer, ou que sensação, ou que
emoção você quer despertar, né? E que parceiros te ajudam a conectar ou gerar aquilo, ou complementam, né? Ou induzem a você consumir, né? Também, é isso. também. Né? Tem outros exemplos de empresas que vão, né? Eu tenho muito claro quem é meu usuário, agora eu vou trazendo mais gente para ajudar a trazer mais opções, ou mais, no fim do dia, você sempre vai ter um líder e alguns seguidores, né? Mas esse líder ele vai identificando oportunidades e nem tudo ele precisa dizer assim, não é meu, eu não vou fazer. Ao contrário, peraí, deixa eu trazer um parceiro, porque a jornada desse cara vai ficar ele vai ficar mais satisfeito, ele vai estar mais feliz. No final do dia, o ciclo dele com você e com as marcas ali deixa ele, né, ainda mais fiel à marca, né? Legal. Douglas, a gente está chegando ao final, mas antes da gente finalizar, eu sempre faço 3 perguntas. Umas que eu fiz especialmente para você e outras 2 que são padrões do programa, tá? Você que vive o marketing dentro de uma multinacional e também estuda inovação aberta, o que você aprendeu sobre o papel do marketing na transformar a curiosidade inicial por uma tecnologia em confiança até a adoção real dessa tecnologia? Que eu acho que é o grande desafio, vamos dizer assim. Toda vez que você tem uma inovação, você precisa despertar o interesse para ela, né? Sim. Algumas são mais visíveis, outras não. Então, acho que o grande papel, o desafio de marketing é justamente conseguir contar histórias que te mostrem o quão melhor você vai realizar um trabalho, o quão eficiente ou o quão mais satisfeito ou quão eficaz a tua operação, a tua vida, ou a tua jornada, o teu dia a dia melhora. Então, conseguir... eu realmente vejo que as duas coisas são necessárias, né? Se você tiver um ótimo produto, mas você não cria uma ocasião de consumo, você não consegue demonstrar para o teu usuário o quanto aquilo vai gerar valor para ele, né? Essa inovação vai morrer, né? Então, acho que o marketing tem esse papel de ajudar na adoção, né? Principalmente quando a gente está falando de inovações mais disruptivas, que não tem você tem ali os early adopters, mas para romper essa barreira, você precisa mostrar para eles o como. Você precisa ensinar como usar ou o ganho, né? Então, eu vejo que essas duas coisas têm que caminhar juntas. Legal, muito bom. Quem é o comunicador que você mais admira hoje? Comunicador? Pode ser do agro, hein? Se for do agro, melhor ainda, né? Se for do agro, melhor ainda. Cara, você diz de apresentação, de tudo que você admira. Pode ser podcast, pode ser o que você quiser. Cara, bom, vou falar de um e depois vou fazer o merchan também aqui da minha esposa, porque ela também trabalha com varejo e tal, faz os conteúdos dela e tal. Legal. Mas um cara que eu admiro muito e que eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele num projeto lá com a Bosch, um trabalho com a nossa liderança, é o José Salib. Não sei se vocês já leram, tem mais de 12 livros publicados. Ele fala muito sobre inovação, sobre liderança. É um cara que eu escuto bastante os conteúdos dele, tem os livros dele. É um cara extremamente simpático e muito didático, né? Foi o fundador da HSM. Então eu costumo... É um dos caras que eu gosto bastante. Um muito tradicional e que para mim nunca sai de moda é o Cortella também, né? Acho que aquela inteligência que te aproxima, não te afasta, né? Você não se sente ignorante, ao contrário, né? Você se sente realmente aprendendo. Ele é um cara que tem isso... Tá muito fácil, né? Você vê as palestras dele, ele vai... E, bom, e a minha esposa, que é a Fernanda Dalben, ela tem um podcast também de varejo e ela trabalha com conteúdo para varejo, né? Então, são os que eu hoje admiro. Só a última para a gente finalizar, qual que é o skill mais importante para o empreendedor do agro? O empreendedor geral, né? Cara, o skill mais importante para mim para o empreendedor ou para o intraempreendedor que está na empresa é o conhecimento, a ânsia por aprender, né? Seja aprender novas ferramentas, seja conhecer mais de alguém, mais de um usuário ou mais de um mercado, né? Então acho que esse é o grande
não ser o eterno aprendiz aí de falar, puta, alguma coisa. Hoje eu aprendi muita coisa com vocês aqui, até do que vocês foram falando e tal. Então acho que toda a interação é uma oportunidade de aprendizado. Acho que o empreendedor tem que ser isso, ele tem que estar muito disposto a aprender, né? E seja uma tecnologia, seja um segmento, seja um setor, seja alguém, né? Acho que isso é o... Show de bola, Douglas. Obrigado, cara. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por compartilhar. Depois a gente vai marcar você nas redes aí pra gente poder propagar isso aqui. E parabéns aí pela Bosch, pela trajetória na Bosch, por estar fazendo o Open Innovation acontecer em grandes corporações. Acho que isso é um grande passo e é importante para que a gente possa aumentar a adoção de tecnologia, né, de uma forma geral, né? Pessoal, muito obrigado. Sigam a gente no Instagram, rural.talks, e também no Spotify, no Apple Podcast, em qualquer streaming que você tenha preferência aí. A gente também tem agora a rede rural de podcasts, então você pode entrar lá e escutar não só eu e o Kirangata aqui na Rural Talks, mas também outros podcasts que fazem parte da rede rural e conhecer um pouco mais sobre o agronegócio. Valeu, gente. Até a próxima.